Eu não Se sou eu boa ia nisso. falar que tava sacrificando. Péssima você não é, amiga. Você é isso. Ai, não Tá no pode falar que é caminho, tá no péssima, não. caminho. Tá, obrigada, gente. Eu considero que eu não sou tão boa assim, mas obrigada. E aí é isso, vão ter outros encontros. A gente vai fazer a segunda edição do curso de introdução aos estudos de branquitude no segundo semestre. A gente vai fazer gravado dessa segunda vez, então eu sei que Lauro, Luli tentaram se inscrever e não conseguiram por conta disso, então vai ter isso. E é um assunto inesgotável, é pra vida toda, porque é da vida, né? Vem da vida, não é uma coisa apartada. Então, que a gente realmente, fazendo eco ao que Lauro disse, que a gente se encontre várias vezes, além de hoje. Vou começar aqui. Vocês podem. Tá aparecendo para vocês? Sim, está. Então, pensei no nome por que falar sobre branquitude, por qual motivo, né? A gente acabou de ter o ciclo de debate sobre branquitude, o primeiro. Inclusive, o Ed facilitou o encontro ontem sobre políticas públicas e permanência estudantil. Então tá bem recente, assim, esse exercício de pensar no porquê o título promove o encontro, né? O Ed e a Rafa fizeram isso ontem. A Rafaela Cruz, que é outra colega nossa, amiga, pesquisadora, que também é uma referência, né? É muito bom a gente poder conviver com as nossas referências. Assim como o Edgar é pra mim também, enfim. E eu tenho tido essa experiência a partir do mestrado de um outro interesse nessa temática da branquitude, né? Então, quando eu saio da graduação em 2019 e eu começo em 2020 a sistematizar um pouco esses estudos, né? A ficar incomodada de uma maneira quase que desesperadora mesmo a respeito disso, porque eu não sabia com quem conversar, as pessoas ao meu redor não estavam falando sobre isso. O que Luli disse mesmo, né, de ser um desconforto muito grande, eu também acredito que tem que ser um desconforto, mas ele precisa acontecer, né? E não podia nem acontecer porque as pessoas não queriam nem falar a respeito. E aí o Jornalzine surge, né, esse projeto que a princípio era para ser um fanzine, mas que tomou uma proporção muito grande, então eu coloquei o nome jornal porque acabou tendo muitas páginas, né? Eram edições de 20, 25, 30 páginas desse material que a princípio era eu fazia à mão e depois escaneava e mandava para uma galera que financiava esse envio e eu repassava o dinheiro para projetos de pessoas negras e indígenas, né? Nessa pegada de ter uma reparação aí em relação à teoria, mas também de ter uma prática a respeito desse acesso a esse conteúdo. Então, temos aqui apoiadores, inclusive do Jornalzine, né? E eu acho legal em espaços que eu me sinto confortável, porque tem espaços em que isso é facilmente mal interpretado ou até cooptado, como se fosse uma solução simples. Mas aqui eu sentindo assim o nosso encontro, acho legal falar num sentido de que vale a pena postar em coisas que parecem absurdas a princípio. O Jornalzine se transformou nesse projeto, que é o Sobre Branquitude, a gente está aqui hoje, né, por conta disso. É um material que tem 10 jornais, né, de várias temáticas diferentes. Atualmente eu estou em diálogo com uma instituição para possivelmente no final do ano ou no primeiro semestre do ano que vem, se as coisas continuarem dando certo. E aí vou contar isso para vocês em primeira mão, porque ninguém sabia disso além da minha esposa e do meu orientador, eu acho, e dos meus colegas de mestrado, de transformar isso numa publicação de fato, né, através do selo de uma instituição de psicanálise. Então é torcer para dar certo e que as coisas caminhem, porque é um material muito rico e ele é bem divertido num sentido de intuitivo, né? Então o Zine ele proporciona isso, né? Você não tem uma diagramação certinha, você coloca imagem, você coloca texto, você muda a fonte no meio da frase. E aí a gente tem esses 10 jornais zines feitos e foram mais de 35 mil reais arrecadados e repassados. Então, de uma aposta que era para financiar um atendimento, né, de uma colega minha, psicóloga, a outra pessoa que ela escolhesse, né? Que foi uma ideia que eu peguei na internet também a partir dessa questão toda que estava tendo de George Floyd, se transformou em rede, né? Nesse projeto que repassou 35 mil reais. Então, eu acho legal falar isso porque me mostra que existe espaço e existe interesse.
pra gente fazer isso de várias formas diferentes, né? O Jornalzine deu certo durante 3 anos, não deu mais, mudou. Agora é outra coisa, enquanto der certo a gente faz isso e quando parar a gente faz outra coisa, né? Não tem um jeito melhor de fazer, eu achava no começo que tinha, mas agora eu vejo que não, né? Às vezes a pessoa vai estar interessada num curso de introdução, mas não vai estar interessada num debate. Às vezes a pessoa vai querer se encontrar presencialmente. Ano passado a gente fez encontros presenciais para falar sobre branquitude. Eu e a Raíssa, que é a fundadora do Minha Branquitude, que é outro projeto também que tá sempre em parceria comigo, assim, a Raia é muito parceira, uma colega muito querida também. Também conheci na internet, hoje é uma amiga do presencial, por conta dessas redes. Então, são várias tentativas, né? No fim das contas, são várias tentativas e o porquê, então, falar sobre branquitude é porque quando eu saio desse universo do independente, né, do não institucionalizado, que era o Jornalzine, e entro na instituição, que hoje é a USP, onde eu tô fazendo meu mestrado em psicologia clínica, eu percebo que é uma grande novidade pensar nisso não como objeto de pesquisa ou não como uma teoria, e sim como algo costurado ao tecido social, como os psicanalistas adoram falar, né? Então, acho muito interessante o Laura estar trabalhando com linguística, porque eu, por exemplo, estou estudando branquitude a partir da teoria psicanalítica lacaniana, né? Que tem tudo a ver com linguística também. E vou contando para vocês um pouco. Então, o porquê falar sobre branquitude é para a gente pensar em conjunto mesmo. O porquê que a gente quer falar sobre branquitude, né? Eu acho que também eu deixo esse grafo em aberto, porque ressoa diferente para cada pessoa, né? Vocês contaram um pouco da história de vocês e cada um tem uma trajetória diferente em relação a esse interesse. Queria agradecer a inscrição de vocês, porque é isso, o Pix foi direto para uma das organizações que vocês escolheram. E a escolha de vincular uma coisa a outra é justamente o título do encontro do Nego Bispo, né? De que a emergência climática é uma herança da branquitude, né? Então, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje tem tudo a ver com negacionismo climático, tem tudo a ver com capitalismo, como alguns de vocês trouxeram, que tem tudo a ver com essa construção de um capitalismo selvagem a partir da hierarquia racial, né? Sustentada, então, o capitalismo pelo racismo, como diria o Malcolm X. Queria agradecer também a Juliane Padim, que fez a arte e a divulgação do evento. E mesmo que a Amanda Coelho não esteja aqui, por ter cedido parte do material, porque parte desse material é do curso, né, de introdução à branquitude. Então, só para fazer esses agradecimentos. Então, hoje a gente vai pensar nessa pergunta, né, sentir essa pergunta a partir do trabalho, um pouco do trabalho, tanto da Cida Bento quanto do Nego Bispo. A Cida Bento nessa fotinho da esquerda, fazendo a divulgação do livro dela, do Pacto Narcísico, na França. E é muito interessante pensar que esse livro dela, né, a tese dela de doutorado, que foi transformada num livro, que é super... Não, ele é acadêmico no sentido rigoroso, mas ele não é dessa academia distante do possível de ser compreendida, né? É um livro bem didático, bem fácil mesmo de entender para quem não tem proximidade com a psicologia social, até mesmo com o termo branquitude. Então, se vocês ainda não tiverem contato com o material, eu indico muito. E de qualquer maneira, é muito interessante pensar que essa tese saiu em 2002, lá na USP, né, e continua sendo uma das poucas teses ou dissertações que tem a branquitude como pauta central de todo o Instituto de Psicologia da USP, né, que é a Universidade de São Paulo, Universidade do Estado de São Paulo, e que ela foi feita em 2002, essa tese, né, e que agora, em 2022/2023, a Cida ganha essa perspectiva mundial, né, então como é realmente, assim, uma resistência categórica e em todos os segmentos sociais, né, esse pacto narcísico que impede que o que cria esse pacto seja nomeado, né. E o Nego Bispo, que eu tive um contato bem mais recente, né, mas que já tem impactado muito a minha trajetória pessoal e acadêmica também, não consigo muito desvincular uma da outra, mas tentando trazer esse lastro. Enquanto esse quilombola, como diz ele, né, não precisa me chamar de humano, me chama de quilombola, tá bom, como ele diz no vídeo.
E é muito interessante pensar nisso que ele traz, eu vou retomar um pouquinho depois, mas só para fazer um parênteses com um outro material que eu tive recentemente, que é o afropessimismo, em que o Frank Wilderson ele fala sobre a categoria humano só existir enquanto parasitária da negritude. E isso me impacta muito, assim, né? Muito forte falar isso, que o humano só existe, essa categoria é criada e se mantém a partir de um parasitismo da negritude. E aí, pensando em outros ativistas, intelectuais, entendo a negritude como essa categoria que foi racializada, como se o branco não fosse, né? Então, tudo aquilo que não é branco, né? Parasitário é tudo aquilo que não é branco. A humanidade depende disso e só existe a partir disso. Então, acho muito forte quando o Nego Bispo renuncia da categoria humano, porque quem pode ser humano, né? E em nome de qual humanidade, tudo isso que a gente vai ver um pouquinho hoje acabou sendo feito e continua acontecendo. Então, são essas figuras. Só um adendo em relação ao livro, né, da Psicologia Social do Racismo, que tá o capítulo que eu sugeri para hoje. Eu gosto muito porque, por mais que o título seja Psicologia Social do Racismo, o próprio livro traz no subtítulo Estudos sobre Branquitude no Brasil. Né? Estudos sobre branquitude e branqueamento, eu não tenho certeza agora do subtítulo, mas nomeia. E o que eu percebo na academia é que as pessoas têm uma facilidade muito grande de falar sobre racismo hoje em dia, né? E talvez não seja de agora, pelo que eu vou escutando ecoar, assim, mas associar necessariamente racismo à branquitude é outra história, não acontece, né? Muito menos associar a branquitude a uma experiência corporificada, né? Dessa mesma estrutura de poder. Então, é uma coisa muito apartada e que acaba ficando ainda muito confortável para o sujeito branco e que coloca o sujeito branco enquanto esse. Estava conversando com outra colega que também é dessa rede do Jornalzine, que é a Marcele Rodrigues. Também pesquisa branquitude e também é uma amiga querida. E a gente vai fazendo essas amizades para não enlouquecer, no fim das contas, né? Porque se você não tiver com quem falar sobre branquitude, você acaba achando, por conta mesmo do pacto narcísico, que você tá maluco de um jeito ruim, né? Então, pelo menos com a minha turma, eu me sinto maluca de um jeito bom. Tava conversando com a Marcela essa semana. Ela também tá estudando branquitude, tá também no mestrado. E ela tava falando sobre essa questão do branco sempre ser indispensável, né? Então me parece que quando a pessoa consegue fazer essa virada de relacionar a branquitude com racismo, ela não corporifica a experiência para ainda ser indispensável para falar sobre isso, né? Como se fosse uma manutenção geracional. Então, não tô falando de aqui, agora, hoje, né? Porque não faria sentido eu ser uma mulher branca falando sobre branquitude, mas da maneira como acontece na academia, fica tão distante de quem tá falando que parece que aquele lugar sempre vai se manter daquele jeito. Aquele lugar sendo laboratório de pesquisa, aquele lugar sendo grupo de estudo. Pensando até no que o Luli falou antes, né? Tentando sair um pouco da academia, que eu me recusei a voltar durante uns 3 anos, porque eu fiquei muito traumatizada da graduação. Na clínica, em supervisões clínicas, né? No jornalismo, quando o Luli fala que não podia falar sobre rap. Então, parece que esses lugares, eles realmente estão muito numa posição de o problema ser um problema do outro, não é meu problema. E aí eu sempre vou estar nesse lugar de observador e não de participante ou até de pessoa que criou isso que está acontecendo, né? Então, uma negação de corporificar mesmo aquilo que está sendo falado. Então, o capítulo que eu sugeri e que eu vou falar um pouco é o Branqueamento e Branquitude no Brasil, que foi escrito pela Cida Bento, né? Maria Aparecida Silva Bento. E uma das mesas que tiveram no primeiro seminário proposta pelo Observatório da Branquitude, ano passado, no Rio de Janeiro, que tem o nome Emergência Climática, uma herança da branquitude. Então, esse encontro com o Nego Bispo foi uma das mesas que teve. Eu sugiro assistir as outras, porque é um seminário muito legal. Eu gosto muito do trabalho do Observatório da Branquitude, inclusive. E aí, fazer um exercício importante, que é esse exercício que eu proponho de que o Nego Bispo e o Thales Vieira, né, que estão no vídeo do Nego Bispo, falam sobre nominar quem nomeia, né? Então, o que é
branquitude, né? Me parece que existe um espaço em comum aqui que a gente tem essa consciência de que diz de algo, de uma estrutura de poder, diz de algo que não pode ser falado, mas qual é a definição, né? Se a gente está pensando em nomeação, e nomeação a partir da escrita, mas desse jeito que o Nego Bispo fala, né? Não a escrita para falar da escrita para escrever de novo. A escrita a partir da experiência para voltar para a experiência. É uma virada de relação, né? Como ele propõe no vídeo. Então, eu escolho esse material da Cida Bento e do Nego Bispo porque fazer um breve retorno. Assim, quando o Guerreiro Ramos, em 1957, define pela primeira vez branquitude, né? O Guerreiro Ramos, essa figura que tem uma passagem em várias ciências, né? Ele foi administrador, cientista social, antropólogo, sociólogo. Eu não fazia a menor ideia que ele era administrador. No curso de introdução aos estudos sobre branquitude, uma das participantes, que é casada com uma pessoa que faz administração na FGV, passou pela aula e falou: o que vocês estão estudando, Guerreiro Ramos? E aí, no curso de administração e economia, eles estudam. Então, eu descobri mais essa faceta do Guerreiro Ramos. Ele parece o Fanon, né? Fez 1.500 coisas. Todo mundo tenta definir, mas eles sempre escapam, né? Porque eles são tanta coisa que não dá pra compartimentalizar, assim. Quando o Guerreiro Ramos define branquitude em 1957, ele já dá essa pista, né? Que vem vindo... Sempre houve resistência ao colonialismo, né? Nunca foi uma coisa aceitada, nunca foi quem foi colonizado nunca aceitou isso de bom grado, né? Então, é uma repetição dessa resistência também, esse exercício daí sim teórico que o Guerreiro Ramos faz, de falar que os cientistas brasileiros brancos, eles colocam o racismo como o problema do negro, né? Só que o que acontece? Quando você pensa em racismo, você pensa em algo que envolve toda a sociedade. E cadê a pessoa que cria esse problema? Alguém criou esse problema em algum momento, né? Então, como a gente está aqui num exercício, a princípio, teórico, né? A importância de definir a branquitude para que a gente consiga ter esse lastro na realidade teórica do que é isso que parece que sempre se propõe se escamotear, escapar, né? Mas que nunca escapa, porque é bastante palpável a maneira como acontece, né? Por exemplo, não poder falar sobre certos assuntos, não saber qual grupo racial você pertence, não saber, enquanto sujeito, qual a melhor forma de lutar contra esse sistema. A gente fica muito... Tá todo mundo nesse mal-estar colonial, né? Como Davidson Faustino fala, tá todo mundo inserido nesse mal-estar colonial. Então, a Cida Bento faz essa definição logo no começo do texto, que a branquitude compõe esse laço entre o subjetivo e o objetivo, porque ambas se reforçam mutuamente, e que são traços de identidade racial do branco brasileiro a partir das ideias de branqueamento. E aí, vamos segurar esse rolê aí das ideias de branqueamento, que a gente vai voltar para isso, para ir dando corpo, né? Porque é muito importante pensar nessa historicidade brasileira a partir das ideias de branqueamento e o que gera as ideias de branqueamento. E aí eu tô muito feliz que o Edgar tá aqui hoje, porque ontem ele e a Rafa deram essa palestra sobre políticas afirmativas, e tem essa repetição, é impressionante, tem essa repetição nas políticas afirmativas do Brasil, e quando a gente pensa em política afirmativa, como eles estavam falando ontem, a gente pensa nessas subcotas, que nem são cotas, né, o Ed referenciou bastante isso, raciais, mas sempre existiram políticas afirmativas no Brasil, inclusive as políticas afirmativas com o objetivo de branqueamento desse país. E aí você vê que isso se repete em todas as esferas e que isso tem uma agenda muito bem programada no Brasil, né? Para criar o Brasil, justamente, né? Como eu falei, esse território, o nome mais recente que esse território tem é Brasil, ele tem vários outros nomes, né? Então, para a gente começar a pensar nisso, né? E talvez a princípio seja muita informação, e é mesmo, e por isso que eu falei que a intenção não é esgotar, não é uma aula, né? E aí reforço que vocês podem interromper, podem perguntar, porque o que eu vejo quando esse grupo, né, essa rede se reúne para falar de branquitude,
É uma revisão histórica que a gente faz em conjunto de várias maneiras diferentes para pensar como que a gente lida com isso aqui que a gente está aprendendo em conjunto no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, porque a gente está vivendo uma repetição dessa colonização cotidianamente, né? Então, vamos aos pouquinhos. Como é uma repetição, os assuntos vão voltando, mas a gente está partindo então dessa definição, né, desse traço da identidade racial, vou repetir, do branco brasileiro a partir dessas ideias de branqueamento. E aí, o que que é um pouco, né? O que que é essa ideia de branqueamento que o texto da Cida fala? Ela conta no texto desse momento pós-abolição no Brasil, e aí pensar em pós-abolição, pensar em abolição não como esse momento em que a Isabel assina, né? Mas em um momento em que ela foi obrigada a assinar não pela Inglaterra apenas, né? Porque é óbvio que envolve capital, mas também por toda uma movimentação negra e indígena que vinha acontecendo desde o princípio, né? Como eu falei, sempre teve resistência. O Quilombo dos Palmares aconteceu no final dos anos 1600, isso é menos de 200 anos depois desse crime contra a humanidade, né? Quando ele começa a acontecer em 1500, mais ou menos. Mas esse pós-abolição enquanto uma construção de toda essa resistência negra e indígena a esse mercado escravocrata, né? Então ela foi obrigada a assinar. Acredito que a gente está num grupo que isso acaba sendo meio óbvio, mas eu acho sempre importante reafirmar porque a gente está nesse exercício de revisão histórica. Não é a história que a gente aprende na escola. Eu não sou... não tenho como adivinhar o que vocês fizeram ou deixaram de fazer, mas eu ouso dizer que ninguém teve uma história diferente do que essa nas respectivas escolas de cada um. E é isso, né? Que imaginário social vai sendo criado nos espaços públicos. Isso também é uma política de branqueamento. Então, não é algo que está no passado. A gente ainda está vivendo uma política de branqueamento, né? Então, existe esse grande problema no pós-abolição, que é esse medo / de fato uma real, o medo de acontecer e de fato lidar com o que já estava acontecendo da ascensão negra. Então, se a gente pensa em José do Patrocínio, se a gente pensa no Luiz Gama, se a gente pensa no André Rebouças, que são figuras ali dos anos 1800, são pessoas negras que têm grande capital político e têm capital monetário também, né? Muito influenciadores da sociedade que eles estavam vivendo. E aí a elite brasileira, a monarquia brasileira, vivendo esse medo dessas figuras que já existiam, que tinham muita influência no que estava acontecendo ali na época, inclusive 3 figuras muito importantes para a abolição acontecer, né, entre outras, como o Dragão do Mar, no Ceará. E também esse fantasma da Revolução Haitiana, né? A gente não pode esquecer que o Haiti passa ali por um momento de matar os senhores do engenho da ilha. E isso é muito forte, a gente pensar nisso, né? Também com esse eco do medo do Quilombo dos Palmares, que é uma organização... Quando eu leio a história, não sei se vocês fazem esse exercício também, é muito legal, é muito bom. É muito importante saber um pouco mais e talvez, quem sabe, a gente pode até fazer esse exercício de propor um encontro para estudar junto a Revolução Haitiana e também o Quilombo dos Palmares, né? É impressionante pensar em uma organização de 20 mil pessoas que fugiram de um sistema que existia para escravizá-las. A inteligência que você tem que ter para fazer isso, social, singular, a estratégia coletiva é uma coisa que escapa, não tem como a gente tentar definir, né? Então imagina a monarquia portuguesa, tudo uns cagados de medo, fugiram da França para cá, fugiram da França, que estava procurando ocupar Portugal, né? Não tem nada de bonito na história da fuga da monarquia portuguesa, né? Então eles fogem para o Brasil. Então já tem essa questão do medo que traz eles para cá, né? E aí o medo de que o que aconteceu no Haiti se repita, o medo de que um novo Quilombo dos Palmares se levante, todo esse medo, né? Que acho que é a Maria Célia Azevinho, é a autora que escreveu Onda Negra, Medo Branco. É um livro muito interessante também,
que fala um pouco dessa questão da projeção do medo branco em relação à ascensão negra, né? Ou imaginária ou real. E aí, em resposta a isso, essa elite branca brasileira se organiza para criar essa política muito bem sistematizada e muito bem agendada, que são as políticas de branqueamento. Um dos nomes, não é o único, né? O Nina Rodrigues. E aí tem um pouco dessa... Tem bastante, né? Tem esse reforço, assim, dessa criação da superioridade racial branca, né? Lembrando que raça não é algo que não encontra enraizamento num sentido biológico, né? Não existe uma raça biológica. De fato, pensando em biologia, tem essa categoria humana, né? Essa espécie animal humana. Mas pensando... Isso. Obrigada, Lulis. Célia Marinho Azevedo. Mas no social tem, né? Esse real. Então, é muito interessante, eu acho que uma pessoa que fala muito bem disso, né, é a Geni Nunes, quando ela fala dessa ficção colonial que tem esse desdobrar no social e no cotidiano, né? Então, Raça é uma ficção colonial que tem uma ancoragem muito real no nosso cotidiano, na nossa história e hoje em dia. Então, essas políticas de branqueamento são uma resposta ao pós-abolição, porque o que eu faço com esse contingente de mais de 3 milhões de pessoas que, de repente, não tem utilidade para a coroa, né? Não tem nenhum tipo de pensamento em inserir essas pessoas na sociedade, de forma alguma, algum tipo de reparação, né, para esse trabalho compulsório que foi feito durante 3 séculos, né? 4, 5, 6 gerações familiares trabalhando de maneira compulsória. Muito pelo contrário, começa uma criminalização dessa população por conta desse medo, né? Por conta desse ideal branco europeu que é importado, exportado e importado. E junto a isso, as políticas de imigração europeia também. E aí a gente volta para isso mais para frente, mas a Cida Bento então nomeia que ela começa a dar corpo assim, né, para esse termo que ela cunha. Existe o pacto narcísico, não é o termo da Cida Bento, é do René Caes, que é um psicanalista que trabalha com grupos, mas a Cida Bento tem essa genialidade de pegar esse termo que é neutro, né, porque a psicanálise também se coloca nesse lugar da neutralidade, e ela racializa esse termo, né? Ela costura esse termo no tecido social, né? Então, se a gente está falando de uma sociedade estruturada pelo racismo historicamente, não há o que possa ser falado a respeito dela que não seja racializado, né? Não existe nenhum estudo, vivência em uma sociedade estruturada pelo racismo que possa ser não racializada. Quando se pretende não racializada, via de regra, ou é feita por ou para pessoas brancas, né? Porque é o grupo que se pretende não racializado. Então, a Cida Bento pega esse termo do René Caes e fala que é o pacto narcísico da branquitude. A branquitude sendo essa estrutura de poder, né? Como a Lia Weiner fala, da identidade racial do branco brasileiro, né? O que garante acesso a privilégios inúmeros ao branco brasileiro. E aí, a Cida Bento vai falar que esse pacto narcísico, que não é ela fala no começo do livro, né? Não é uma reunião de pessoas brancas às 3 horas da manhã, onde elas sentam e, gente, como que a gente vai manter o poder? Não é isso que acontece, é o tecido social, né? É isso que se estrutura para manter quem colonizou o país dessa maneira muito violenta, né? Consigo mesmo, inclusive, porque o Davidson Faustino fala que quem monstrifica o outro se monstrifica, e esse é o interesse da minha pesquisa, inclusive, né? Eu penso, né, nos efeitos psíquicos da branquitude na pessoa branca, né? Que eu acho que é muito importante a gente parar... isso eu acho porque eu ouço e acredito, né? De outras pessoas. Se interessar por nós, né? Esse interesse pelo outro diz muito que... o branco tá tão cheio de certeza sobre quem é que não parece que não tem interesse nenhum sobre si mesmo, né? Então, esse pacto narcísico, que a Cida Bento fala que é o pacto narcísico da branquitude, que é se proteger, não olhar para essa história. E isso eu não tô falando de agora, nesse momento, eu tô falando daquele momento em 1800, né?
negar o fato de ter cometido um crime horrendo, o maior crime que existe até hoje contra a humanidade, que foi essa instituição da escravidão no Brasil, mais esse medo, né, criam essas projeções falsas. Então, essa pessoa recém-liberta é vadia, mas não tem inserção social. O que essa pessoa vai fazer? Ela não tem o que fazer. Né? Ela sabia trabalhar, sabia, né? Foi obrigada a saber trabalhar compulsoriamente. O que ela vai fazer a partir daquilo, né? Então, esse medo do vadio, do estuprador, do vagabundo. Inclusive, eu não vou lembrar agora o ano exatamente, mas foi ali bem no começo dos anos 1900, ou no final dos 1800 mesmo, essa transição, né, de século, que existe a lei da vadiagem, por exemplo, né? Uma criminalização muito forte da capoeira, por exemplo. Então, essas projeções falsas das pessoas brancas em relação ao outro, né? E aí, por que eu reforço que as coisas são repetição? A gente pega o Projeto Quirino, né, que é um podcast que eu gosto muito também, e inclusive esse conhecimento que eu tenho a respeito da exigência dos movimentos negros e indígenas a respeito da abolição vem de outro podcast, que é o História Preta, né, que ele faz essa recuperação histórica. No Projeto Quirino, o Tiago fala sobre... Eu ouvi meu cachorro latindo e me perdi. Acho que ele tá querendo entrar. O Tiago fala sobre... Ele faz essa revisão histórica do Brasil, né? Ele fala da instituição da escravidão. E ele fala desse momento em que a justificativa para escravizar as pessoas é que elas precisavam ser salvas, né? Então, se eu crio uma pessoa... Primeiro, eu crio o que é humano e aí eu crio o que não é humano, necessariamente. E eu hierarquizo o humano acima de todas as outras categorias, né? Então, o negro africano não é humano, ele não tem alma, ele precisa ser salvo pelo catolicismo. Como a gente vai fazer isso? Com ele trabalhando, né? Então, é uma repetição, né? É uma repetição dessa categorização e dessa hierarquização. E aí isso se repete no pós-abolição, né? Então, nós somos os civilizados, nós precisamos manter esse estatuto social, né, que estava se montando. Como que a gente impede essas pessoas depravadas e qualquer outro nome negativo que você queira usar a partir desse... existe uma cisão, né? Humano, não humano, esse binarismo bom-mal e a hierarquização do bom e do mal para baixo, né? Então, como a gente impede essas pessoas ruins, essas pessoas más, de atrapalhar o funcionamento social que a gente criou? Um delírio, né? Porque os brancos não criaram nada. Quem criou foram as pessoas que estavam sendo escravizadas. Então, a gente pode chamar isso também, como aquele Mbebe fala, de necropolítica. E o Nego Bispo, no vídeo, ele fala bem no comecinho que o colonizador nomeia para dominar, né? Então, humano, não humano, posso te dominar, né? Posso te catequizar, posso te salvar. Que ousadia pensar, né? Que a gente pode salvar outra pessoa. Uma coisa, assim, realmente é um delírio. E o Nego Bispo coloca, então, o cristianismo em xeque, né? Esse rolê de você criar um pecado para precisar ser redimido. Que é uma coisa de um tipo de existência do mundo, né? Não é de todas. Então, eu trouxe umas imagens, assim, só pra gente pensar nessa transição muito forte do início do século XX para o que a gente tá vivendo hoje, que é esse chão que ainda tem terra, né, no centro, essa cidade que tá em processo de se urbanizar, né, e aí o concreto como sinônimo de civilização e a terra como sinônimo de primitismo, né, e a gente tá vendo os impactos disso. Então, pra mim, isso aqui, por exemplo, é inimaginável. Pensar que isso aqui é o posto 6 de Copacabana é muito... Pensar que o mar tava logo ali, né? E que hoje tem um calçadão aqui, ali ao Pão de Açúcar, é muito... É muita mudança pra pouco tempo, né? É muito concreto, é muita busca de realmente tentar apartar, né? O Nego Bispo fala isso no vídeo também, essa cosmofobia, esse medo da natureza, apartar isso do humano, do civilizado. E a última imagem é a Praça da República. Quem já foi para São Paulo sabe que
tem nada a ver, né? Então, essa violência em relação a entender o território não só como um território geográfico, mas ao território enquanto sujeito, né? Então, esse processo de civilização do território geográfico e do território sujeito e quem pode fazer parte dessa civilização e quem não pode, né? Então, o sujeito branco como modelo universal da humanidade, esse sujeito não racializado, e a Cida Bento vai falar que justamente não se racializar legitima a supremacia econômica, política e social desse sujeito. Aí, como eu falei para vocês antes, né, o Guerreiro Ramos estava falando isso desde 1957, que tem esse foco sobre o negro ou sobre o problema do negro e um silêncio absoluto sobre o branco em relação a essa historicidade, né? Porque racismo e branquitude são conceitos relacionais. Só existe pensar nisso com um sujeito em relação ao outro, né? Então, se tem um negro, tem um não negro. E aí o Nego Bispo fala uma coisa que eu acho muito interessante e que eu não vou aprofundar agora, para ver se a gente consegue até conversar sobre isso no final, mas ele traz essa provocação que a questão não é a cor da pele, a questão é o modo de vida, a questão é a maneira como você se relaciona com os seres, né? E é interessante que a gente pense logo em ser humano, né? Isso mostra que nosso próprio imaginário tá já também muito inserido nessa colonização do antropocentrismo, né? Do humano acima de tudo. Mas do relacionamento com tudo, desde a árvore até seres não humanos, até com a nossa própria história. Então, eu acho bem provocativa essa frase do Nego Bispo e bem frutífera também, mas vou deixar pra gente falar coletivamente, não vou me aprofundar muito no monólogo. E a Cida Bento tem a partir dessa revisão histórica que ela propõe, né, ela tem essa provocação também muito importante, que é o legado da escravidão não para o sujeito negro, mas o legado da escravidão para o sujeito branco, né? Então, qual é o legado da escravidão para o sujeito branco? Tem um legado, né? Então, pensar nisso é pensar que esse que é o problema do negro, como Florestan Fernandes fala, ou outros intelectuais falam, né, que estudam muito o legado da escravidão para o sujeito negro e até ao não se racializar, obviamente, reproduzem esse racismo que eles criticam, mas não só, né? Eles de fato falam que o Florestan Fernandes foi um desses intelectuais que fala que a escravidão depravou, danificou o sujeito negro. Mas e o sujeito branco? O que acontece com quem aceita um sistema desse, né? O que acontece com alguém que é senhor de engenho, pensando desde dessa galera mais rica, que é mais fácil falar, né, pra gente que não é herdeiro, até pra nós que somos de camadas, mesmo que diferentes, mas de camadas bem distantes, né, dessa, em aceitar esse sistema social, em naturalizar, aí pensando agora no presente, pensando nas coisas como repetição, né, em naturalizar, por exemplo, eu tô passando aqui por uma situação muito próxima, né? A Manu também. Naturalizar que o Menino Deus e o centro, agora não mais, porque já alagou de novo, né? Um caos generalizado, mas que o Menino Deus, que é um bairro mais central de Porto Alegre, né? E o centro, obviamente, voltem ao normal, mas bairros periféricos estejam há 20 dias embaixo d'água. E não ter nenhum tipo de organização para que isso mude. Inclusive, ter uma organização para que eles se tornem cada vez mais periféricos, né? E que se tornem cada vez mais apartados disso que é o civilizado, né? Então, qual é a incidência psíquica nas pessoas que compartilham essas cidades ou essa região metropolitana? Eu tô na região metropolitana. Ou negam isso, né? Porque a gente está vivendo uma questão muito forte de negacionismo climático, que para mim é assustadora. Não sei como que a gente vai lidar com isso, sinceramente, assim. E pessoas muito inteligentes, tá? Não é falta de educação, não. É outra coisa. Não sei o que é, mas não é falta de educação e nem de inteligência. Tanto nesse extremo, né, do negacionismo climático, quanto quem naturaliza esse tipo de... Bem-vinda, Ju.
O que acontece com quem naturaliza também esse tipo de dinâmica social, né? Então, qual que é o legado da escravidão para o sujeito branco? A Cida, na página 27 desse texto, fala que é um assunto que o país branco não quer discutir e que os brancos saíram da escravidão com uma herança simbólica e concreta extremamente positiva, fruto da apropriação de 4 séculos de trabalho do outro grupo. É muito forte pensar nisso, né? É muito forte pensar que a positivação de um grupo depende da negativação de outro. E aí a Cida fala que o silêncio é a proteção daquilo que está em jogo, que é o poder de quem pode falar, o poder de quem pode ter acesso, né? O poder de quem pode criar a sua história. E aí o grupo branco sempre nesse lugar de ou negação, ou de resistência, ou de silêncio para proteger essa dinâmica. E aí pensando na conexão disso que a Cida traz com o vídeo do Nego Bispo, tem essa frase dele que eu acho muito impactante, que o branco cria... ele nunca fala branco, né? Porque ele tem essa perspectiva de não ser a respeito da cor da pele e que falar dessa maneira reforça um poder que não existe, né? Ele debocha muito, assim. Acho muito fantástico. Que se tivesse dado tão certo assim e se merecesse tanto ser nomeado o tempo todo como uma hegemonia, como algo a ser seguido, né? Que para ele reforça essa ideia de hegemonia, algo a ser seguido, falar do sujeito branco, falar do branco, a gente não estaria aqui agora, né? A colonização teria dado certo e não deu. A colonização segue não dando certo, né? Ela segue falhando. Apesar de ser muito violenta e de ter muitos desenrolares cotidianos, ela segue falhando. Então ele fala que esse tipo de ideia, né, essa ideia que ele fala depois, que é eurocristã monoteísta, cria a cosmofobia, que é o medo da natureza. Então a gente viu isso um pouco ali nas imagens daquilo que desse território que eles recortam para chamar de cidade, né? Então existem recortes no território que ganham esse nome de cidade para serem urbanizadas e civilizadas. E a cidade como isso que é uma resposta a esse medo muito profundo da natureza. Então, para mim, é um absurdo que uma cidade esteja alagada e que não tenha água nas casas. Isso é a prova de que a civilização falhou profundamente. Não só a enchente, mas o excesso de água como uma falta de água. Isso é um absurdo. A água tá caindo do céu e não tem água dentro de casa, né? E aí o Nego Bispo propõe ele brinca muito com as palavras, assim. Ele propõe essa mudança, esse giro, de nós nos desapegarmos da palavra desenvolvimento. O Ailton Krenak faz isso também bastante, né? O Ailton Krenak defende que o desenvolvimento, no máximo, vai criar áreas de proteção, né? Então, a gente vai ter grandes museus para lembrar o que era uma floresta, mas nunca mais vai ter a floresta, né? E que o desenvolvimento sustentável, ele visa isso. E aí o Nego Bispo fala que em vez da gente pensar em desenvolver, né, de se desrelacionar com aquilo que torna a nossa vida possível, a gente precisa se envolver, né? Então, pensando um pouco em envolvimento e não em desenvolvimento, e lembrando do que a Manu estava falando no começo, né, quando ela se apresentou, como que eu não vou sentir o que está acontecendo nesse território que eu habito? Isso é estar envolvida com o território. Não preciso estar com a minha casa embaixo d'água para estar profundamente afetada por isso. É óbvio que são afetações diferentes, né? A gente não tá aqui para pensar... nem pensar em hierarquia de sofrimento também, mas é óbvio que são sofrimentos diferentes, mas são sofrimentos ainda assim, desse mal-estar colonial, né? Então, quando eu peguei essa apresentação sem a parte do Nego Bispo para falar do texto da Cida, essa parte dos pactos narcísicos da branquitude, a foto de fundo não era Porto Alegre embaixo d'água, né? A foto de fundo era acho que era o Tribunal Superior de Justiça, não vou lembrar agora a sigla. Mas é esse lugar que tem o grande inimigo da extrema-direita, que é o Alexandre de Moraes. Que é um grande inimigo da esquerda também, né? Alexandre de Moraes não é uma figura
Ele responde a essa lógica burguesa, né, de política. Então, assim, é uma bobagem a gente achar que ele é o grande herói da esquerda também, como tem uma galera aí da esquerda festiva que acha que tá tudo bem agora que o Lula foi eleito. E o Haddad, por exemplo, que era uma grande promessa, né, do governo do PT, se continuar do jeito que tá, a Unifesp, que é a Federal de São Paulo, a reitora já disse que vai até setembro, né? Então, assim, temos grandes problemas em ambos os lados políticos, né? E aí eu lembro sempre da Sueli Carneiro falando que entre esquerda e direita ela continua sendo uma mulher negra, né? E aí isso vai ganhando corpo do porquê. Porque existem agendas políticas que seguem em curso, né? Então, acho que é o TSJ, e aí eram só pessoas negras, né? O Flávio Dino entrou esse ano, só pessoas, olha, ato falho, só pessoas brancas, não tinham pessoas negras. E essa era a foto do Pacto Narcísico da Branquitude. Teve um movimento muito forte, né, para ter o primeiro-ministro, primeira ministra da Justiça negra. Não aconteceu, era uma promessa, inclusive, do governo Lula, né? E não aconteceu. E aí, pra mim, diz do mesmo funcionamento, tanto essa foto de só pessoas brancas estarem em lugar de poder, né? Estarem em um lugar onde elas decidem o que acontece ou não com o país. E pra mim, essa foto de Porto Alegre é tanto o resultado disso, quanto também esse pacto narcísico escancarado, né? Esse pacto narcísico da branquitude. E aí. Era o STF, gente, lembrei agora. Tanto o STF ser totalmente branco, quanto Porto Alegre, em maio de 2024, estar embaixo da água, por que a gente ainda se surpreende? É chocante, tem que ser, a gente não pode naturalizar. Mas se a gente vive nessa colonização, até nessa tentativa de colonização desse território, né? Por que isso ainda surpreende a gente? Se esse país foi criado para isso. Transformar esse território num país tinha esse objetivo. Né? Esse era o objetivo desde o começo. Quando você nomeia esse território como Brasil, é muito, muito claro, literalmente, o objetivo dessa nomeação, né? Então, é uma imagem muito forte, é importante a gente senti-la e também entender que existem motivos para ela estar acontecendo, né? E aí, passando rapidão, porque faz um tempão já que eu tô falando, a Cida vai trabalhar com essa questão da indignação narcísica, que eu acho muito importante. Então, ela traz essa questão do tanto o feminismo branco quanto a luta de classes, como a Thaís falou antes, né? De serem lugares desracializados e de quando são apontados como lugares que têm uma maioridade racial e uma agenda que diz respeito a um grupo racial, reagirem a isso de maneira muito violenta, né? Negarem isso, enfim. E aí essa proteção apenas aquilo que se pertence. Então, existe uma paridade racial entre os que silenciam raça e essa busca por sempre proteger isso, né? E aí a gente começa, talvez, a dar um contorno um pouco maior ao que seria um pacto narcísico, né? Narciso pensando nesse personagem que se olha, só acha belo aquilo que é igual a ele e que fica olhando o lago, né? A sua própria imagem no lago, e que acaba se afogando fazendo isso, né? Então, o pacto narcísico seria esse grande reconhecimento só daquilo que eu considero bom e igual a mim. E aí a Cida fala, né, dessa relação dialógica. Então, por um lado, tem a estigmatização de um grupo como perdedor, né? Então, esse binarismo de negro e branco, né? E essa hierarquização e esse bom e mal de que o negro seria o mal, né? Então, esse é o grupo perdedor e a omissão da violência que o atinge. E, por outro, um silêncio suspeito em torno do grupo que pratica violência racial e que dela se beneficia concreta e simbolicamente. Aí o Nego Bispo vai falar no vídeo que é uma sociedade eurocristã monoteísta, fala que tudo que é ruim é do diabo, né? Então, de novo, vocês percebem como é sempre uma repetição, né? Uma coisa que não é muito criativa, no fim das contas, assim, é bem pouco criativo. Então, o outro é ruim, né? E eu sou bom. Tudo que acontece de bom é Deus, tudo que acontece de ruim é o diabo. E isso de precisar salvar o outro porque o outro não é humano, né? Isso também vem dessa sociedade eurocristã monoteísta. E aí, voltando para o que eu falei antes, que o Nego Bispo fala que ele não vai reconhecer essa competência hegemônica no povo branco, que eles não têm essa competência toda, porque se tivessem a colonização teria dado certo. Isso é o Nego Bispo no vídeo falando.
E aí já tô me encaminhando para o fim, mas só para a gente continuar sentindo esse impacto, né? É muito diferente quando você pega o teórico e transforma em dado, recupera dados através desse teórico, né? As coisas ganham-se realmente essa concretude através da história. Então, o Nego Bispo vai falar que foram decisões tomadas de forma relacional, né? E aí a Cida vai trazer no texto dela isso em números, que simplesmente foram 3,99 por volta sempre, né? 3,99 milhões de imigrantes europeus para 4 milhões de africanos escravizados durante esse período de pós-abolição. Só que a gente está falando de um contingente de quase 4 milhões de imigrantes europeus que imigraram através de políticas afirmativas em 30 anos. 30 anos é isso aqui. Esses 4 milhões de africanos escravizados foram escravizados ao longo de 3 séculos. Então, é um medo tão grande dessa história que você faz todo um aparato governamental, naquele momento monárquico, para que seja suprimido. Para mim, isso diz de desespero. Você tentar apagar 3 séculos em 30 anos não tem outra palavra a não ser desespero, né? E aí, de novo, eu falei pra vocês no começo que a gente ia repetir bastante as coisas pra ir dando corpo mesmo, né? É muita informação, é complexo, tudo mais. Tem muita coisa aqui que a gente não vai tocar hoje, mas só pra gente ter realmente talvez uma introdução e um lastro mesmo, uma revisão histórica. O fim da escravização com a substituição da mão de obra, somada à criminalização da população escravizada, né? E o resultado é esse. E aí tem um artigo que eu gosto muito, eu trabalho bastante com ele, que é da Ana Carolina Falconeres, ela trabalha no Museu da Imigração de São Paulo. E é muito interessante que a gente não só pense na imigração como algo do outro e recente, assim, né? Sendo que o Brasil foi criado a partir de duas imigrações, né? Da imigração espontânea, que é a imigração europeia, que a partir desse chamariz monárquico, né, das políticas afirmativas vieram para o Brasil, eles decidiram espontaneamente que valia a pena vir para o Brasil, e da imigração forçada dessa população de africanos escravizados. Então, é muito interessante pensar nessa imigração europeia porque a gente não fala dela, né? E mais uma vez é essa busca, ou quando fala de maneira muito glorificada, né? O imigrante europeu enquanto esse sujeito trabalhador, o colono, né, que vai e desbrava os interiores selvagens do Brasil, e enfim. E aí a Ana Carolina Falconeres é essa figura que trabalha no Museu de Imigração de São Paulo, ela faz um levantamento de 10 artigos de lei que propunham esse controle e esse embranquecimento do mercado do trabalho livre, né? Então, não só não houve nenhuma política de inserção dessa população escravizada, agora liberta, como também houve essa decisão ativa, né, pública, de criminalizá-los, de afastá-los do tecido social e de substituí-los por essa população branca. A Cida tem um trabalho ali no texto que eu acho muito importante, porque a Cida também trabalha com psicanálise, né? E ela fala muito sobre o medo, né? Então, ela faz uma recuperação histórica desse medo da Europa, que é uma história que a gente nunca ouve também, né? A Europa sempre é muito glorificada, enfim. Enquanto um contingente muito empobrecido, né? Com muita desigualdade social, que passou por muitas pestes, né? Inclusive, não por acaso, a maior peste que eles passam chama peste negra, né? E esse medo mesmo de não dar conta de ser uma sociedade, né? Londres era uma podridão. As pessoas jogavam excremento da janela do segundo andar, né? Isso é histórico, tem vários livros, mas é uma história que a gente não tem acesso. Imagina, pensar em Londres hoje em dia é pensar no suprassumo do mundo, mas qual que é a história dessa cidade? E como foi possível para esse contingente que mal tem lugar para fazer plantação? O Ed estava fazendo essa comparação ontem, inclusive, né? De que São Paulo é do tamanho. Qual país que você falou, Ed? Do Reino Unido, né? O estado de São Paulo é do tamanho do Reino Unido.
O Reino Unido é um país, gente. O estado de São Paulo é um estado do Brasil, né? Então, assim, como que um continente desse tamanhico... Pode falar. Reino Unido são 4 países. 4 países. 4 paísicos. São 4, piorou então. 4 países. Do tamanho de um estado. Como que esse... Menor que o estado. Menor Pouco que o menor que São estado. Paulo. De onde vem essa riqueza, né? Como que a gente nunca para pra pensar nisso? Então, esse medo mesmo de não dar conta de manter uma monarquia, né? Essa monarquia que... A monarquia europeia, eu digo, né? Que só se faz valer através de muita violência, de muita exploração, né? E esse grande medo que tece esse tecido social europeu, e aí a Cida fala que as inibições, repressões e fracassos vividos por um grupo geram nele cargas de rancor que podem explodir da mesma maneira que, em nível individual, o medo ou a angústia liberam e mobilizam no organismo forças incomuns. Então, ela fala desse interesse, que é uma fixação, né? Esse interesse europeu pela África. E a África enquanto esse continente muito próspero, né? E muito diferente daquilo que eles estavam vivendo. E aí, é essa autorização que eles se dão de salvar esse continente que nunca pediu para ser salvo, né? E aí o Nego Bispo fala uma coisa que, de novo, eu não vou comentar, eu vou deixar pra gente pensar em conjunto no finalzinho aí do nosso tempo, que ele fala sobre nós precisarmos resolver primeiro os nossos problemas para depois pensar em resolver o problema dos outros, que é o inverso do que esse monoteísmo eurocristão propõe, né? Que é muito lindo pensar nisso, na verdade. É muito lindo pensar nisso. E eu penso na mesma coisa quando eu penso em branquitude, né? Eu, enquanto uma mulher branca, majoritariamente inserida num coletivo de pessoas brancas, penso que eu preciso primeiro resolver esse problema da minha casa, da minha família e do meu bairro, para depois pensar se isso vai ou não salvar ou ajudar alguma coisa. Que já foi muito diferente do que eu pensei em outro momento. Que é característico, assim, né? Da subjetividade branca. Então, essa é uma foto que diz sobre tudo isso que eu tô contando para vocês. É impressionante pensar que sim, é óbvio que era um lugar com pouca estrutura, é óbvio que era um lugar provavelmente sujo, é óbvio que era um lugar muito empobrecido, mas era um lugar feito para eles. Existia uma hospedaria dos imigrantes em São Paulo. Isso é muito, muito, muito louco de pensar, que em 1890 existia uma hospedaria dos imigrantes em São Paulo, desses imigrantes europeus, né? Então, esse contingente de pessoas que chegam e esse fato de que os brancos foram os primeiros cotistas no Brasil, e não há no Brasil hoje uma pessoa branca que não tem esse lastro de ação afirmativa em sua história, né? Tem esse livro que eu gosto muito, que fala mais também das possíveis origens desse medo. A Cida, no texto dela, fala de um autor, que eu não vou lembrar ele agora, porque eu ainda não tive contato, mas que ele faz esse estudo do medo europeu, né? O que gera esse medo europeu e essa necessidade de colonizar outros espaços para dar vazão para esse medo, né? Em vez de lidar com o próprio problema, como o Nego Bispo estava falando, né? Fugir do problema e tentar salvar uma pessoa que nem queria ser salva. E aí o George James tem esse livro, que foi proibido em muitos países durante muitos anos, que é uma recuperação histórica de como a filosofia grega é fruto do roubo da filosofia egípcia, né? Ah, tá aqui, ó, coisa boa. A gente colocou no curso. Então, tem esse livro aqui, que é o Legado Roubado, né? E aí tem esse Medo e Pecado, as origens da culpa ocidental, né? Da culpa da cultura ocidental, do Jean Delumeau, que é esse estudo que ele faz. E aí, para finalizar, a gente pensar em reparação, acho que é essencial, assim, né? E pensar em reparação no sentido não segmentarizado, tentar buscar romper com esses binarismos, né? Quando a gente pensa em se racializar enquanto sujeito branco, também é uma reparação, né? Não deixa de ser uma reparação histórica em relação a literalmente reparar essa história, né? De parar para reparar e de reparar de refazê-la. E que isso não pode nunca estar desvinculado a garantir acesso e num futuro, assim que possível, continuar fazendo reparações históricas para esse grupo que foi sistematicamente violentado, né? O Ed tem ele trouxe ontem alguns dados muito interessantes em relação à monetização dessa reparação. Depois, se você quiser falar, amiga, isso é bem legal.
Mas só para reparar e para falar, para terminar também, que a história ela vai seguir se repetindo até ela ser assumida e reparada. É isso para quem eu fico sempre chocada, mas não surpresa que os psicanalistas decoloniais, né, pensem nisso de maneira muito óbvia em relação ao psiquismo desses sujeitos que eles atendem, mas nunca pensam nisso num sentido histórico, se colocando nessa história, e num sentido histórico se pensando enquanto sujeitos brancos que fazem parte dessa história, né? E aí trazer também essa ideia do nego bispo das confluências, pra gente finalizar. Essa imagem é do acampamento Terra Livre desse ano, né? E aí a Cida vai falar que compreender o branqueamento versus a perda de identidade é fundamental para o avanço na luta por uma sociedade mais igualitária. Porém, esse estudo tem mais possibilidade de ser bem-sucedido se abarcar a relação negro e branco, herdeiros beneficiários ou herdeiros expropriados de um mesmo processo histórico, partícipes de um mesmo cotidiano onde os direitos de um são violados permanentemente pelo outro. A insustentabilidade ética e moral dessa realidade cresce incessantemente, em particular nos últimos 20 anos, tempo em que o movimento negro tem colocado sob fogo cruzado a violação de direitos do povo negro e tem explicitado a verdadeira cara desse país. Então, entender que é o negro, é o indígena que desvela o branco, não é um movimento espontâneo, né? Os direitos alcançados, e todos os direitos, tá, gente, que eu tô falando do Brasil, se você pegar o lastro histórico, foram alcançados por movimentos negros e movimentos indígenas, né? Esse movimento gera condições não só para a recriação das identidades e, consequentemente, o deslocamento das fronteiras, mas possibilita o encontro do país consigo próprio, com sua história, com seu povo e com sua identidade. E aí, só para encerrar, trazer o Nego Bispo. E aí, quero ouvir vocês, e eu preciso ir ao banheiro também, tomar uma água. Terminar com o Nego Bispo falando que um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios, ele se fortalece. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente passa a ser a gente e outra gente, a gente rende. Então, isso era um pouco do que eu queria trazer para vocês, eu agradeço por vocês terem me ouvido, quase durante 1h30 ininterruptamente, e espero que traga bons problemas para a gente pensar em conjunto